Meu nome é Heitor Ribeiro de Assis e nesse vídeo eu estarei apresentando o meu estudo sobre a orientação do professor Luiz Fernando de Oliveira Faria, intitulado Soluções para um sistema tipo Schrödinger Poisson generalizado, contendo singularidade e não linearidade geral. Esse vídeo será feito para o 13º Workshop do Departamento de Matemática da UFJF para o Programa de Inverno da UFJF 2022. Nosso objetivo foi provar a existência de soluções para o seguinte problema envolvendo um sistema do tipo Schrödinger-Poisson e dotado das condições de contorno de Dirichlet. Aqui alfa e gama são constantes positivas e gama é uma constante menor do que 1. Para a função f, a gente assumiu a seguinte condição de crescimento, né, onde 2 estrela é o expoente crítico de Sobolev, independente da dimensão n do espaço. As primeiras dificuldades que surgem são devidas à singularidade presente na primeira equação, que não só força que a gente tenha a condição U maior do que zero em todo o ômega, mas também pode trazer algumas complicações para a regularidade da solução, porque, claro, ela implica numa explosão desse termo aqui na fronteira. Além disso, a condição de crescimento que a gente coloca sobre a F é um outro obstáculo, né? A gente, considerando o crescimento crítico, a gente está levando em consideração, claro, um regime maior de casos do que o crescimento subcrítico, ao custo de perdermos algumas coisas que facilitariam a resolução, como a compacidade dos espaços de funções com que a gente trabalha. Essa pequena diferença, né, implica em grandes complicações, principalmente para métodos como os métodos variacionais, que dependem fortemente dessa compacidade. Esta classe de sistemas surgiu com o estudo de um modelo físico que tenta representar uma partícula interagindo com seu próprio campo eletrostático, utilizando aí uma abordagem da mecânica quântica. Do estudo da eletrodinâmica, a gente sabe que a gente pode representar os campos magnético e elétrico através de potenciais. Então, a gente consegue trabalhar com esses potenciais e, no final, caracterizar o campo através desses dois potenciais aqui, no caso, um potencial vetorial A e um potencial escalar φ. Por outro lado, na mecânica quântica, quando a gente está tratando de uma partícula ou qualquer outro sistema quântico, a gente pode, na verdade, a gente deve, né, tratar de uma função de onda que dá qualquer informação que seja possível saber sobre o sistema e, claro, ela é regida pela famosa, né, equação de Schrödinger. Como ela é um campo também complexo, a gente pode, claro, denotar ele com a notação de Euler, com o argumento S e a amplitude U. Sem entrar muito em detalhes aqui, a gente, utilizando o formalismo de Lagrange, aplicado a esse sistema, a gente chega ao final nas seguintes 4 equações que determinam A, φ, U e S. São equações extensas, né, complicadas talvez, mas a gente a gente assume as seguintes condições aqui sobre U, S, A e φ, e que transformam no final as equações 2 e 4 nas seguintes 2 equações, nesse sistema de equações. Por fim, as últimas condições que se pede primeiro, que a gente saiba o potencial na fronteira de ômega, no caso ele seja zero, e, como é feito no estudo da mecânica quântica, a função de onda psi seja normalizada, né, que aqui no caso equivale à condição de que a integral sobre ômega de U ao quadrado seja igual a 1. Além disso, se a gente quer que a partícula esteja dentro do nosso domínio ômega, achar ela lá dentro, a gente precisa que a função de onda e, portanto, U seja zero em sua fronteira também. Então, o problema principal que a gente precisa resolver é este: obter ômega em R e soluções U e φ no espaço Sobolev H01, tais que a integral de U ao quadrado seja igual a 1 em ômega e que ambas as funções satisfaçam este sistema. Desde a apresentação deste sistema inicial, vários trabalhos, tanto da área da física quanto da matemática, buscaram expandir aí os resultados que o primeiro trabalho trouxe. Uma primeira generalização foi tratando a segunda equação como uma equação crítica de Sobolev, né, com o expoente das estrelas menos 1, enquanto que na primeira equação introduziu-se um termo com 2 estrelas menos 2. Por um método de redução, os autores mostraram que era possível ainda resolver esse sistema de um método variacional, apesar do expoente crítico, que traz as dificuldades que já citamos.
Em seguida, foi introduzido um termo singular na primeira equação, enquanto que a segunda equação foi tratada com um termo quadrático, no caso, é subcrítico. E isso aí ajudou um pouco a expandir os resultados, inclusive considerando agora este termo φu com uma constante eta que pode ser mais ou menos 1. Por fim, foi provada a possibilidade da extensão deste último resultado, novamente a potência crítica na segunda equação, ainda, claro, mantendo a primeira equação com uma singularidade. Para eta igual a menos 1, foi obtida uma solução, um par de soluções para lambda em um regime de 0 até um certo lambda maiúsculo, né, que é uma constante positiva. É este último resultado que o nosso trabalho aqui busca generalizar, né? A gente faz isso através do nosso teorema principal, que utiliza aquela nossa condição de crescimento, e agora a gente deixa essa função f mais geral do que simplesmente a função potência. Para isso, a gente utiliza o método não variacional de Galerkin, e a gente vai dar uma breve ideia aqui da prova. Um par de soluções desse sistema são funções u e φ em H01, tais que essas duas igualdades são satisfeitas para qualquer w em H01. E a ideia principal do método de Galerkin é resolver esse problema primeiro em subespaços finitos de H01, tomando aí uma base ortonormal e pegando o subespaço gerado pelos primeiros m vetores desta base. Então, a gente busca funções que satisfazem as duas equações para funções testes em VM, e para isso a gente define essa aplicação H de U em φ, de tal forma que as soluções que a gente queira são aquelas funções que satisfaçam H de U e φ igual a 0. Então, com isso a gente utiliza esse lema fundamental, e nosso trabalho então passa a ser achar R tal que H de U e φ, o produto escalar com U e φ, seja maior ou igual a 0 para qualquer U e φ com norma igual a R, como diz o enunciado. Uma vez que a gente acha essas soluções, a gente vai achar, na verdade, uma sequência de soluções U e M, φm, para cada subespaço VM, e quando a gente toma esse limite M para infinito, a gente vai achar funções U e φ em soluções em todo H01. Na realidade, aquelas dificuldades que a gente citou no começo do vídeo nos forçam a trabalhar antes com uma sequência de problemas auxiliares, indexados PK. A gente adiciona nesses problemas uma fração sobre K aqui para tratar da singularidade, e também tratamos de funções auxiliares eficazes, que tem essas condições aqui de desregularidade e de convergência para F. Quando a gente aplica essas ideias que a gente acabou de citar para o problema PK, a gente vai conseguir, na verdade, soluções UK e φK que satisfazem essas igualdades aqui, ou seja, são soluções dos problemas auxiliares. Mas assim, a gente consegue passar de novo o limite K tendendo ao infinito para conseguir agora funções U lambda e φ lambda que satisfaçam o nosso problema P. Para isso, como a gente precisa que U seja maior do que 0, a gente precisa de uma limitação por baixo dessa sequência UK. Para essa limitação por baixo, a gente usa este lema famoso devido a Ambrosetti, Bresit, Cherami, um lema de comparação que diz respeito a sub e super soluções desse problema elíptico, onde G satisfaz essa seguinte condição aqui. Aplicando esse lema ao nosso problema com G desta forma, e tomando o 1 sendo o K e o 2 sendo uma autofunção, múltiplo da autofunção do primeiro autovalor, a gente consegue que essa UK, todas as UKs estão acima desse delta vezes a φ1. Nesse modo, quando a gente passa o limite, a gente consegue também que U lambda esteja acima desse e, portanto, seja maior do que 0, estritamente maior do que 0. É assim que a gente consegue, então, soluções U lambda e φ lambda para o nosso problema principal P.